Fala galera, estamos começando mais um In-Off pra você, ó. Então não esqueça, já deixa o seu like, já bota pra seguir, se inscreve em todas as nossas redes. Vou passar a bola pro um outro craque, que estamos com um craque aqui de seleção brasileira, tá? Ele vai revelar pra você. E aí, Sirley, tranquilo? Mais um podcast. Primeiramente, lá ele, né, cara? Pô, vou passar a bola, que negócio é esse? Então, galera, hoje é um dia muito especial, principalmente pra galera vascaína, pro torcedor vascaíno. O nosso convidado é, cara, top 1. Na minha opinião, minha humilde opinião, o melhor goleiro que eu já vi no Vasco da Gama. Claro que passaram outros que eu não vi, que falam que é melhor, mas pelo que eu vi, o melhor. E um dos top 10 aí dos melhores do Brasil. Hoje nós estamos aqui com Carlos Germano. Prazer, Carlos Germano. Muito obrigado. Prazer meu, obrigado pelo convite. Demorou um pouquinho, mas já saiu. Vamos bater nosso papo hoje, vai ser bacana. Muito legal. Que bom. Cara, foi muito legal. Eu quero, antes de começar, agradecer a Cristina, né, que é a filha do Carlos Germano, uma amiga minha preciosa, que me ajudou muito na minha caminhada, na minha trajetória, e agora me ajudou em trazer esse ídolo aqui para esse podcast. Ela que manda. É a Cris que manda. E a gente ia fazer uma viagem, né? Até a casa dele, Espírito Santo, para poder entrevistar. Pois é, tava lá na semana passada, retrasada, né? Foi. Aí, como eu tava vindo pro Rio, né? Pô, bem melhor. O útil e agradável. Foi muito bom. Né? Sem dúvida. Carlos, como foi sua chegada no Vasco e até mesmo você se tornar, a evolução para você se tornar titular? Rapaz, é uma história longa. Vai bater papo. Pode, vamos bater papo. Então, eu não... Geralmente, quase todo goleiro nunca foi goleiro, né? Começa na linha que o pai quer que jogue pra fazer gol, né? E o meu caso não foi diferente. Por eu ser canhoto, meu pai queria que eu fosse ponta esquerda, com essa altura toda, né? E aí, você vai vendo, você mesmo, eu acho que o garoto mesmo vai sentindo que não dá pra vai de lateral esquerda, ponta esquerda, lateral esquerda, zagueiro, e aí surgiu uma possibilidade na minha cidade, escolinha de interior, né? De município. A gente jogava sempre fim de semana. Aí falta o goleiro, me jogam no gol, né? Já era comprido, alto pra caramba, e fui fazer um jogo contra um município vizinho. Esse município jogava a Copa Gazetinha, que era a Copa mais famosa de base do Espírito Santo. E eu fui bem nesse jogo mesmo, nunca agarrando tido pro gol, mas fui bem. E esse município me convida para jogar a Copa Gazetinha por eles. E aí eu saí para fazer esse jogo para eles, né? Era uma competição que durava uma semana, você ia para o município, ficava ali uma semana, dormindo em colégio, né, com mais 20 equipes, né, 20 municípios. E, por sorte, a gente classifica para as finais, né, que seria já no final do ano, já são mais de 200 equipes, né. Aí são as 20 equipes selecionadas para a final. E nessa final eu tenho a possibilidade de jogar por esse município Viana, e no dia que eu estava jogando, estava um observador do Vasco. Aí ele me fez o convite para fazer o teste no Vasco da Gama, né? Aí minha vida começa dentro do Vasco. Quantos anos? Algumas histórias em cima disso, né? 14 anos. 14 anos. Algumas histórias em cima de toda essa trajetória de idas e vindas pro Vasco, mas foi dessa forma que começou. Top. Então, Carlos Germano, aí você se tornou o que se tornou, né? Um grande ídolo do Vasco. Creio que esse processo foi longo, foi difícil, não é fácil, como a gente estava conversando aqui. O processo para o cara chegar até o profissional é um processo bem complexo. Muitos não chegam, a maioria não chega. E quando você chega no Vasco, você esperava, cara, ter essa vida toda no Vasco e se tornar quem você se tornou no Vasco? Pois é, Cília, tudo é um sonho, né? Então, quando eu chego com 14 anos, eu sou uma criança ainda. Então, eu tenho um sonho de virar jogador. Isso, com o tempo, aos poucos, vai virando realidade. Né? Mas não naquela idade ali. Uhum. Tanto é que, como eu disse, teve idas e vindas. Nessa história mesmo da Copa Gazetinha, eu não iria para as finais. O time foi classificado, só que eles fizeram uma junção com a Desportiva Ferroviária, que era um time de ponta do nosso estado, time profissional. Eu conheci o goleiro desse time, o Dirley, que é meu amigo até hoje. Eu falei, cara, eu vou perder minhas férias de dezembro e vou ficar na reserva? Não vou, né? Tanto é que o cara foi firme comigo, o treinador, né? Falou, não, nós vamos revezar, cada um vai jogar uma partida, né? Nas finais. Foi quando
na partida que eu joguei, estava o observador do Vasco e me fez o convite. A vinda para o Vasco em 85, quando eu começo a jogar infantil pelo Vasco, eu sou titular. Mas no ano seguinte, em 96, eu iria para a reserva. Caramba. Porque são 2 anos de juvenil e a prioridade é quem já ficou na reserva. Sim. E seria o titular na época. E eu volto para Domingos Martins. Eu falei, eu vou ficar 1 ano morando debaixo da arquibancada do Vasco. Né? Sabe, a dificuldade é enorme ali, enorme. Morar debaixo da arquibancada e não vou jogar. Aí eu volto para Domingos Martins. Mas me arrependo, 2 semanas depois eu ligo, não, quero voltar para o Vasco. E o Vasco falou, não quis ir embora, vai ficar por aí. E fiquei ali 5 meses. 5, já tinha voltado até a estudar. Sorte minha que tinha um diretor da base do Vasco, seu Alfeu Pena, nosso saudoso seu Alfeu Pena. Chega um dia no clube e fala, cadê aquele goleiro canhoto que eu gosto? Ele era o diretor, né? Eu falei, não, deu saudade de casa. Eu falei, não, quero ele aqui amanhã. Caramba. E quando eu volto pro Vasco, não queria ser o reserva, de imediato eu passei a ser o 5º reserva. Ele quase que não treinava. Eu falei, pô, já que quis voltar, vai em Tuba, né? E vamos trabalhar. Chegou na final da competição, eu já estava jogando como titular. Aí eu pego minha primeira seleção de infantil. Sou convocado. Começo a jogar e já sou convocado para a seleção de infantil. Aí, cara, o negócio agora vai. Eles olharam de outro jeito. Depois das minhas 2 decisões erradas, né, de não querer jogar as finais lá da Copa Gazetinha e ter ido embora do Vasco, eu vou seguir minha carreira dentro do clube, né? Aí, cara, foi dali em diante, assim, de 96, 97 em diante, eu já, com 16 para 17 anos, minha vida se transforma dentro do clube, né? Porque eu começo a frequentar todas as categorias de base da seleção brasileira. Eu jogo pelo Vasco e sou convocado. Eu joguei mais pela seleção do que pelo Vasco. É mesmo? Porque vir e volta eu estava sempre sendo convocado. Ou para a seleção de infantil, juvenil, hoje é sub, né? 17, sub-20. Seleção de novos, seleção de Toulon, pré-olímpica. Então, eu começo a pegar todas essas seleções. Né? Uma possibilidade muito grande de subir para o time principal, que era o nosso sonho, né? Quando tudo isso aconteceu. Aí sim, saiu o sonho, aquele sonho de menino, e vira a realidade dentro do clube, né? Aí tudo começa a acontecer. Exatamente. Todos os jogos são importantes, acaba deixando marcas. Qual foi o jogo mais marcante para você? Pelo Vasco ou pela seleção? Rapaz, foram vários, né? Assim. Teve muitos, né? Mas o primeiro título a gente nunca esquece, né? Foi em 92. Eu, na verdade, fui campeão em 90, num torneio de verão que foi feito no Rio. E os 4 grandes ficaram fora, não se classificaram para os brasileiros finais, eu acho. E foi feito um quadrangular e eu joguei. O Akashi não jogou nessa época, ele era o titular. Eu joguei e a gente foi campeão. Mas, assim, carioca mesmo, assim, estadual, foi em 92. O Akashi sai do Vasco para Portugal e eu assumo, em 92, a vaga de titular e a gente é campeão invicto. Né? Então, foi meu primeiro título pelo clube, assim, né? Agora, cara, o que fica registrado é Libertadores, foi no centenário, né, do clube. Então, um sonho do torcedor vascaíno no seu centenário conquistar um título tão importante, né? É o Brasileiro de 97, as finais também fica registrada, porque... É um time máscara. 2 grandes times, Vasco e Palmeiras, na final. E no Maracanã, o jogo de volta correu tudo bem pra gente. Entendeu? Termina 0-0, mas só Deus sabe como foi, porque o Palmeiras veio pra cima e empurrou a gente pra trás e massacrou a gente ali. De certa forma, a gente tinha só o escape ali com o Edmundo, né, nas avançadas dele que eram perigosas. Mas são jogos marcantes, cara. Final de 97, essa minha estreia em 92 ali que a gente é campeão, invicto no Carioca e depois a Libertadores no Centenário. São jogos que ficam marcados pra gente, né? Como era o vestiário desse time campeão com tantas estrelas? Na verdade, as estrelas começaram a brilhar depois, né? Primeiro vem os títulos. Aí depois ela começa a ganhar o brilho dela, né? E assim, não foi diferente no Vasco. Eu sou da década de 90. O Vasco de 90. Foi a década mais vitoriosa do clube. Mas, assim, eu já havia sido tricampeão carioca. Ganhei isso de 92, 93 e 94. Mas nunca havia sido campeão brasileiro. Aí em 97 é montado aquele timaço, né? Com jogadores renomados igual Mauro Galvão, Evaí, Edmundo. Com a subida do Pedrinho, do Felipe e de outros meninos mais. Com a aquisição de jogadores como Nasa, sim, do Madureira, e o Odivan, do Americano.
E mais com a base que a gente já tinha. Então foi formado esse time, que não é fácil, né? Você formar um time do zero, tanto é que a gente não começa tão bem o brasileiro, mas esse time depois ganha corpo, né? E conquista o título nacional. Aí sim, né? O vestiário depois... Na verdade, o Vasco nunca teve muita tranquilidade em relação ao vestiário, não. Só tu pega os nomes que passaram, né? Sempre algum desconforto ali. Um entrava atrás do outro. Não tinha jeito. Todo mundo querendo a vaga. Tirar satisfação, né? Só cara com personalidade forte. Uma coisa é você tá jogando, sol quente lá, e o negócio não funciona. Quando você entra pro vestiário, você resolve ali. Ou resolve, ou não sei, cara. E era dessa forma que a gente resolvia nossas pendências um com o outro, né? Tanto é para ou nesses intervalos, ou quando o negócio não está bem, que a gente tinha que fechar a casa e fechar a porta e a gente mesmo resolver. O que aconteceu em 97, no Brasileiro. A gente volta de um jogo horroroso, numa Comebol, acho que a gente tinha perdido para o River Plate de 4 ou 5 na Argentina. Foi sim. E o Vasco estava em altos e baixos no Brasileiro, né? Ganha, perde, ganha, perde, ganha. E a gente fecha o vestiário, a gente tira o Lopes, tira todo mundo e fala, a gente vai resolver. Ou vai rachar. Vai rachar, vai ser ruim para todo mundo. Depois a gente não perde mais nenhuma partida. Eu acho que perde uma pro... Não perde, eu acho. Até a final perde uma pro Guarani lá em Campinas, mas a gente já tinha ido praticamente com um time totalmente modificado, que a gente ia entrar na final, né? Então o Lopes praticamente poupa todo mundo. Mas desde o momento que eu volto a jogar no Vasco, foram 14 partidas sem perder. Depois daquela reunião ali, porque era necessário. Independente das vitórias que viriam ou não, se você ia perder ou não, mas era necessário aquela reunião para que o Vasco tomasse um corpo. Quem eram os principais líderes ali do Mauro grupo? Galvão, Valber, Edmundo, né, o Juninho, Ramon. Então o Ramon já havia voltado ao Brasil, né? Então até os novos tinham voz. Sim. Todo mundo tinha voz no nosso grupo. Né? Então, alguma coisa que incomodasse, a gente sentava para conversar e resolvia. Ou resolvia ali, ou antes do próprio jogo, né? Nas nossas palestras com o professor Lopes, a gente saía já resolvido para os jogos. Você parecia ser uma pessoa muito tranquila, assim, aparentemente. Você era de fato tranquilo no meio daquela galera toda? Você foi muito tranquilo? Para trazer paz, bom ambiente, né? Um termômetro, né? Você tem que... Você vê de que forma ele está, né? Quando ele está vendo que ele vai explodir, você tem que acalmar os ânimos da rapaziada, né? Eu sempre fui dessa forma. E o delegado lá, Antônio Lopes, lá, ele era... O Lopes sempre cobrou muito, sempre deixou a gente assim num momento de desconforto a nível de treinamento, porque era necessário. Sim. Era o que ele acreditava. Cirlei, o nosso time de 97, depois veio para 98 e o Vasco continuou assim. O nosso time de 97 já jogava o futebol de hoje. A nível de recomposição, a nível de marcação. A gente tinha 2 meias ofensivos, que era o Juninho e Ramon, e o próprio Pedrinho. Era muita qualidade. Da mesma forma que os caras atacavam, eles voltavam para recompor o time. Então a gente tinha 2 caras de contenção, Luizinho e Nasa. Às vezes entrava o Valber. Qualquer posição ali o Valber jogava. Então com a volta do Juninho e do Ramon recompondo e do Pedrinho, esses caras jogavam tranquilos. A gente era muito difícil perder um jogo com placar elástico, né? Muito difícil. Eram jogos assim que a gente perdia de 1-0, 2-1, mas... Assim, era briga daquela época, era sofrido porque o time era muito... Vasco e Palmeiras naquela bem briga. Preparado. E passa isso tudo pelo professor Lopes, né? Porque ele exigia isso da gente, exigia. Ele era... A gente chamava ele de chato, mas não era, porque tinha que ser dessa forma. Tem que ter sacrifício. Ele é estilo Jorge Jesus dessa época. Tem que ter sacrifício. O time que não sacrifica pelo um todo, não vai. Tem que ser dessa forma. Caramba. Você, assim, jogou numa época onde, cara, os melhores atacantes do Brasil hoje são daquela época, né, cara? Exatamente. Se a gente pegar aqui os melhores que tem, é daquela época, os anos de 90, os anos de 2000... E como é que era a tua preparação para enfrentar esses caras, mano? Enfrentar. A preparação é diária, né? Aí você joga no meio de gigantes, né, cara? Você flutua nesse mundo aí. Meu Deus. Né, que vai enfrentar o Romário, Vasco e Flamengo, o cara tá jogando no Flamengo. Você vai no Atlético Mineiro, é o Tafarel no gol. Entendeu? Éder Aleixo, cara. Gaúcho, Renato Gaúcho. O Ronaldo, cara. Surgindo no Cruzeiro. No Cruzeiro, né, voando. Ronaldinho Gaúcho no Grêmio também surgindo. Então, rapaz, é só fera.
Só fera. Zinho no Palmeiras, né? Então é muita gente, pô, Paulo Nunes, Djalminha. É muita gente boa, muita gente boa. Então tinha que estar sempre em alto nível. A gente formava ali umas 3 seleções fácil hoje É verdade. pro nosso país, só craque. Você se inspirava em algum goleiro, admirava o trabalho de algum goleiro? Rapaz, eu sempre, assim, eu venho de um clube que sempre formou muito bons goleiros, né, que é o Vasco. Sempre teve uma formação excelente. O goleiro é colocação, né? Então você tinha que analisar, pô, se eu estou bem colocado. O ponto principal do goleiro é a colocação, além da tranquilidade, né, de outras virtudes, a colocação é fundamental, porque você bem colocado, você não faz força para defender a bola, né? Você está sempre no raio de ação dela. E quem faz isso muito bem, eu tinha dois caras que eu gostava muito, que era o Carlos, depois jogou era Ponte Preta, jogou no Corinthians, e o Tafarel. O Tafarel quase não caía no chão. Mas aí já da escola do Internacional, da escola do Gaúcha, né? Já faz bons goleiros. A formação dos goleiros deles são dessa forma, né? Você não vê um goleiro espalhafatoso. O Tafarel, você não vê o Alisson, que foi formado lá, então os caras são centrados ali, a bola vai em cima dos caras. E eu sempre segui essa linha, né? Sempre segui essa linha, que a colocação é tudo, né? Depois vem tempo de reação, vem todo um trabalho... Que é trabalhado. É trabalhado, né? Então, esses dois goleiros, o Carlos e o Tafarel, eram dois profissionais que eu tinha em mente ali, que, cara, é o meu estilo de jogo, né? A colocação é fundamental, então eu tenho que seguir essa linha, né? Evoluiu muito, né, cara? Hoje o treinamento dos goleiros ainda ficou mais intenso, né? Muito mais. Você trabalhou recentemente, né, como preparador de goleiro? Preparador de goleiro, exatamente, no Vasco, na época do Roberto, né? De 2008 a 2014... E com o Campelo, né? Doutor Alexandre Campelo, foi nosso presidente de 19 a 2021. Isso. Quando depois muda para o Salgado, né? Eu trabalhei esse período como treinador de goleiro. Como é que foi essa transição? Você antes fazia, mas agora você trabalha. É mais difícil. Era um sonho, era um desejo meu trabalhar no Vasco, nessa posição, porque é onde eu conquistei tudo, né? Então eu queria ter uma... Na verdade, não era nem ser treinador na época de goleiro, era ser um coordenador do Vasco. Eu pudesse organizar do profissional à base, tudo alinhamento de treinamento, conversando com os treinadores de goleiro, a gente pudesse achar uma solução para que a gente formasse grandes goleiros, como o Vasco sempre formou. Desde a saída do Elton, a gente não consegue colocar mais ninguém no gol do Vasco, vindo da base. Era um sonho meu, mas eu fui para o lado do treinamento, né? Fiquei um tempo no clube. Mas é uma vontade ainda, né? De assumir essa vaga de coordenador, fazer esse alinhamento, fazer essa transição dos meninos da base para o time principal, que é fundamental. Eu acho que eles têm que flutuar nesse mundo também, mesmo jogando nas divisões de base. O garoto com 15, 16, 17, 18 anos tem que treinar com o time principal, vez em quando. Na posição é importante, que o amadurecimento vai ser rápido, né? Não precoce, mais rápido. Né? Vão estar treinando ali. Você pega um goleiro hoje de 15 anos, 16 anos, 17 anos, bota ele para treinar uma semana do lado do Léo Jardim. Ele vai aprender demais, vai estar do lado do cara, vai estar observando o cara treinar. Então isso é fundamental. Então a minha posição a minha ideia era essa, a minha vontade era essa de coordenar toda essa transição dentro do Vasco, né, de goleiros, mesmo da base para o profissional. E estar em alinhamento com o treinador do time principal para passar para a base todo tipo de trabalho necessário para quando os meninos chegassem em cima, poder tirar de letra, né? Isso seria feito. Porque isso aí vai municiando o time profissional. Pô, tem uma galera quem faz isso, eu não sei se continua, mas quem estava fazendo isso, acho que há 2, 3 anos atrás, era o Zete no São Paulo. Isso. Ele faz ainda, eu acho que continua fazendo esse tipo de preparação. Porque assim, quem veio aqui recentemente foi o Carlos Roberto, do Botafogo. Ele veio aqui no podcast e ele tava falando que se preocupa muito ele ver que o Botafogo não revela mais ninguém, cara. Assim, pessoas que marcam, que vivem o clube, que tem a carreira toda no clube e vira ídolo do clube. Hoje o Botafogo, ele tava falando que ele é Botafogo, o Botafogo não faz mais isso é uma preocupação. Então falta pessoas que fizeram história no clube
gerar isso de novo, fazer com que novos garotos, novos Felipe Coutinhos, novos Carlos Germano surjam. E esse trabalho, às vezes, preocupa porque, cara, parou, né? Tu vê o Palmeiras, o Flamengo se destacando aí na base e os times como o Vasco. Então, assim, a gente tem dois lados aí, né? É importantíssimo o ex-jogador voltar ao seu clube de origem, né, em alguma função importante. Isso é bom demais. Para o clube, é bom para os garotos que estão se formando, porque a gente passou por ali. Uhum. Né? Como eu disse, eu morei 5 anos embaixo da arquibancada do Vasco, igual o Pedrinho também, o Felipe, Edmundo, toda essa turma aí. Todo mundo passou a gente morou ali. Entendeu? A gente morou ali embaixo das arquibancadas. E esses meninos precisam, né, escutar essas histórias. Tem que saber de que forma você chegou. E na nossa época não era tão fácil assim. A coisa era muito mais complicada. Tanto é que eu falei aqui em vários nomes aqui que eu joguei contra, que a sua briga por uma posição era muito difícil. Uhum. Né? Então esses meninos precisam ter alguém do lado que passou por tudo isso para... Motiva ainda mais. Você motiva e, isso, e tem uma referência, né? De certa forma, você vai encaminhando esses garotos para um melhor caminho. Sim. Dentro do clube e para a vida dele. Isso é bom demais. Estava se falando do Botafogo, o Carlos Alberto falando da base. Aconteceu isso com o Flamengo em 2019, né? Que monta-se grandes times. E diminui o espaço. O garoto para subir é muito difícil, né? Tanto é que os clubes na época... O Botafogo deve estar fazendo isso, eu acredito que o Flamengo deva ter feito isso também, de emprestar os meninos que tinham condição de permanecer no clube, mas naquele momento não ia ser possível, aproveitado, né? Porque o cara vai subir vamos botar 97 ali, o Vasco, 98. Um menino que sobe, vai jogar no lugar de um meio campo, vai jogar no Ramon, Pedrinho, Juninho, Wagner, Valber. É difícil. É verdade. Então muitos meninos desses tiveram que procurar outros clubes, né? Ou o Vasco emprestar para outros clubes. O Flamengo fez muito isso. Uhum. E o Botafogo deve estar fazendo isso agora porque está com um grande time. Um grande elenco, um clube bem montado. Aí que está. Por que a importância, né, de tudo isso, dessa formação dos meninos, dessa vinda de ex-jogadores que conquistaram pelo clube para fazer essa transição, né, porque você tem um time ali, um timaço. O Flamengo está com um timaço, o Botafogo um timaço, o Atlético Mineiro um timaço, mas precisa alguém ali para estar perto, para poder encaminhar esses meninos para cima. O cara que... Vamos supor, o Botafogo hoje com um timaço, você vai pegar um garoto e vai botar ele ali meia hora para jogar. Daqui a pouco 20 minutos, meia hora, daqui a pouco ele está jogando o tempo inteiro, esse menino vai ser negociado. Ele é de casa, ele é do Botafogo, ele pertence ao Botafogo. Isso é importante para o clube. Essa negociação também. E esse menino tendo essa oportunidade, em vez de ficar só comprando o jogador. Eu sempre pensei dessa forma, né? Eu às vezes critico um pouco a SAF que o Vasco havia feito, porque o Vasco estava correndo na mão contrária ao que a gente imaginava para o clube. Que a gente imaginava vindo uma SAF montando-se um grande time. Né? Em cima desse grande time você consegue botar os garotos da base para jogar, que é o cheque em branco que a gente tem. É nosso. Então a SAF estava contratando jogadores jovens, né, de 20 anos, 22 anos, e colocando no time que não estava com tanta confiança assim. O que acontece? Esses meninos vão ser questionados pela torcida e vão ser queimados. Vai ser queimado. Então, quais os jogadores que a SAF contratou que estão jogando no Vasco hoje? Quase mais ninguém. O Aureliano, alguns deles que foram emprestados, tiveram que sair do clube porque foram colocados à prova num time que não estava com tanta confiança assim, não estava indo bem na competição. Momento ruim. Primeiro se monta de um clube, um time, com grandes jogadores, grandes referências, né? Grandes líderes. A estrutura dentro desse clube, o time começa a ir bem na competição, aí você começa a botar os jogadores, mas da base. A não ser que tenha um outro jogador, 20 anos, 22 anos, numa seleção, né, amadora da Argentina, do Uruguai, Paraguai, e você possa trazer para jogar num time grande igual o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Sim. Aí eu acredito nessa SAF, que vai montar um time de peso. Esse time vai estar estruturado para jogar qualquer competição, né, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, e aí você tem os seus meninos da base para botar para jogar. Aí o clube se fortalece cada vez mais economicamente também. Né? Com recurso, vai poder negociar esses meninos futuramente. Nesse processo de SAF, cara, então, você está falando isso aí,
você vê como também é importante ter alguém como você, assim, com essa visão do clube, né? É o que o Pedrinho tentou, né? Exatamente, é o que o Pedro tenta. A visão do Pedrinho é perfeita. É perfeita. Primeiro, tenta ajeitar a casa. Você tem que ser dessa forma. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu, assim, a gente, vascaíno, nós vascaínos, quando a SAF vem pro Vasco, assim, lógico, alguns contras, eu fui contra, mas, de certa forma, era necessária. Pelo momento que o Vasco vinha atravessando. Há bastante tempo já, o torcedor nessa fila aí de ansiedade, de tristeza, sair de dessa angústia. situação. Dessa situação. Só que não fluiu da forma que a gente imaginava. Não aconteceu, porque a gente imaginava que a SAF fosse entrar. O que é mais importante, a nossa dívida vamos tentar quitar nossa dívida, tá? Mas a gente tem um outro lado também, que a gente tem que montar uma grande equipe. Montar uma grande equipe para brigar com qualquer outra equipe. E em cima dessa grande equipe, você contrata um menino de 20 anos, bota ali para daqui a 3 anos ser negociado, você tem a sua base que você pode botar para jogar. É o que os clubes fazem hoje em dia. Verdade. Muitos meninos, eu não tenho tanta certeza assim, mas pode ter certeza que muitos meninos de Botafogo, Flamengo, foram negociados sem mesmo jogar em cima. Verdade. Sim. O clube tá na prateleira lá em cima, cara. É igual o Palmeiras, já. Tudo. O Palmeiras é outra história. O Palmeiras já tem um trabalho totalmente diferente. É um clube que vem ganhando tudo. Hoje fica mais fácil de lançar um Estevão, lançar um Hendrick. Tem toda a programação, porque eles fazem justamente todo o trabalho dele em cima da base. São os meninos que sobem que vão segurar o clube por, sei lá, 5, 6, 10 anos. Verdade. Porque eles já pensam na frente, já pensam no futuro. É uma logística. E esses meninos fazem parte disso. Estevão, Hendrick, já estão fazendo parte desse futuro do Palmeiras. É por aí. E é o que a gente pensa é o que eu penso pro Vasco. É um time muito bem organizado, um time montado, com grandes nomes. Assim, eu acho que você tem que ter dentro do campo referências técnicas. Né? A gente tem um Coutinho, a volta do Coutinho, tem um Payet. Mas a gente precisa com um time montado para aquilo ali também. Sim. Então, esses meninos que vão subir vão ter o apoio desses caras. E vão poder fazer o trabalho dele. Mas, em cima disso, o clube tem que estar brigando em igualdade de condição com qualquer outra equipe do país. Quando a gente fala de algum jogador, tipo o Edmundo, a gente já lembra logo o forte dele no Vasco. O Romário, Bebeto, seleção. Para você, quem é mais ídolo no Vasco? O Edmundo ou o Romário? Rapaz, é uma pergunta interessante. Assim, eu não joguei com o Romário no Vasco. Eu não tive o prazer de jogar com o Romário no Vasco. Tanto é que quando o Romário volta para o Mundial em 2000, eu estava saindo do Vasco. Estava indo para o Santos. Eu não tive prazer de jogar com o Romário. Eu joguei com o Romário na seleção. Em algumas situações, jogos amistosos, Copa América. A gente foi campeão junto em 97 na Copa América. Copa do Mundo, né? Que ele foi cortado em 98. Sim. Assim, eu posso falar do Edmundo. A gente começou desde juvenil junto. Né? Desde juvenil, então a gente subiu junto. E o Edmundo estourou, né? Como disse, bem cedo. Pro vascaíno hoje, o vascaíno para mim também, aí eu já me coloco como torcedor, o Edmundo foi muito mais importante pro Vasco. Apesar dos dois terem conquistado com a camisa do clube títulos importantes, mas o Edmundo, em todo esse processo, a sua vinda do Brasileiro de 97, né? Eu acho que o torcedor tem esse carinho maior pelo Edmundo. Ah, sim. Aproveitando aqui, mandar um forte abraço aí pro Edmundo, conheci ele pessoalmente. Jogou lá a pelada dele, né? Na pelada lá e também pro Romário. Ainda bem que eu não marquei o Edmundo, né? Romário é meu ídolo. Meu ídolo é o Romário. O Edmundo, a gente trabalhou junto lá na Fox, sei lá. Cara, eu tinha uma visão do Edmundo, depois que trabalhei com ele, eu falei, caraca, o cara é totalmente diferente. Pois, e o Romário pra seleção, né? Pra nossa seleção, cara, aí... Assim, os comentários, né, cara, o Romário pra gente... a 9 é dele ali, esquece, né? Não tem como. Tocou bem nesse assunto de seleção brasileira, cara. Eu lembro muito bem, porque, como eu falei, o Romário é meu ídolo de criança. E ali foi um dos momentos tristes pro Romário e triste para mim, como um fã, ver o Romário sendo cortado da seleção brasileira. Cara, como é que foi naquele momento ali, quando vocês souberam do corte ali do Romário? É ruim para todo mundo, ele era né? o cara, né? É ruim para todo mundo. A gente que estava ali com o cara, a gente viajou para fazer alguns amistosos antes de ir para a Copa de 98, né, da França. Né? E o cara tá o dia todo contigo ali, trabalhando, treinando, tentando voltar, né? De alguma forma, a ajudar a seleção brasileira. E aí
Aí veio a tristeza quando o cara recebe a notícia que não ficaria mais no grupo, né? Então foi muito ruim para todo mundo. Todo mundo. Mas, assim, baixou a expectativa, porque o time era muito, muito qualificado. A seleção era muito qualificada. Pô, o ataque era Romário e Ronaldo. Pois é. E Bebeto. E Bebeto. Então a gente tinha 3 caras ali que fizeram história, não. E o Romário fazia assim, gol. Você imagina os 3 jogando, ou pelo menos 2 jogando ali, qualquer time ficaria receoso. Aí tu olha pro banco, Edmundo. Pois é. É complicado, mas é difícil. Aí eu fico imaginando, por exemplo, aquela seleção, aí tem o corte do Romário e você diminui a expectativa, cara, porque vocês chegaram na final naquele campo, naquela Copa. Diminuiu um pouco, falou, cara, agora vai ficar mais difícil sem o Romário. Assim, pelo que ele representa para todos nós, né, brasileiros, é sempre muito difícil você ver a seleção naquela época, quando ele tinha condição de jogar sem ele. Né? Então é muito difícil você ver uma seleção brasileira 94, 98, sem o Romário, 2002. Né? Apesar de ter sido campeão, mas teve toda aquela polêmica também, é convocado, não é? Se estivesse na seleção, seria campeão junto com o pessoal também, em 2002. Né? E o Romário, em 98, fez muita falta. Apesar das condições do corte, né? Que teve ali, a parte física, né? E eu acho que também as decisões, né? Também do professor Zagallo, também foi difícil para ele também, entendeu? Não deve ter sido tão fácil, você imagina. Né? Tirar um cara que é a minha referência a nível de ataque e não poder contar com ele, né? Só que é difícil, né, imaginar, porque assim, o relacionamento dele já não era tão bom, mesmo já naquela época ele já tinha um... Não, eu acredito que aconteceu depois, né? Aconteceu depois daquele... Ele estava sempre muito bem. Eu já vi assim... Porque a gente foi campeão da Copa América no ano anterior. Né? E a gente foi também para a Copa das Confederações junto. Né? O mesmo grupo da Copa América, Copa das Confederações e quase o mesmo grupo para o Mundial de 98, né? E o cara para gerenciar, né, ali, fazer a gestão do grupo... Não é fácil. Agora, tá, aí vamos lá. Então, a gente vai para a final de 98, né? Vamos supor que o Romário não tenha jogado, né? Aí a semifinal o Romário pode jogar e pode jogar na final. Aí você tem Bebeto e Ronaldo jogando, levando o time também vai ter que botar o cara para jogar. Eu não queria ser o treinador. Eu não queria mesmo. Imagina. O Carlos Alberto fala isso. Como você vai ser ele fala que o Newton Santos fala para ele assim, cara, esse treinador é difícil, né? Tá ruim, né? Como que vai tirar quem, cara? Caramba. Pra botar o cara para jogar. Mas e também tem que tirar alguém. E se não jogar também começa a briga de ego. É igual aconteceu com a situação do Ronaldo, que passa mal. Isso. Pô, Ronaldo não joga? Ronaldo joga. O cara é o melhor do mundo. O cara tem que jogar, cara. Apesar do que tenha acontecido com ele ali, de que forma aconteceu, como aconteceu, se era viável ou não ele jogar, mas o cara, o melhor do mundo, tem que pisar em campo. E o nome também, o jogador intimida o outro time. O outro time já vem, já... É o que eu falei. Imagina você com o Bebeto, Romário, o Ronaldo. Quer dizer, você vai jogar contra o Holanda. Imagina a zaga da Holanda. Cara, marcar esses caras aí, como que eu vou... Os caras ficavam... Rapaz, não tem como, só com um pedaço de pau. Quando eles passaram, começa a dar paulada nos caras. Não dá, cara. É difícil. Mas o que aconteceu ali, Argento, citou aí, nesse episódio do Ronaldo? Todo mundo fala sempre, mas, assim, você vivenciou ali, né, cara? Como é que foi ali, aquela situação toda ali, cara? Cirlei, então, é uma conversa que a gente vem tendo sempre, né? O pessoal sempre pergunta. Sempre fala, Já tem muito tempo isso e o pessoal sempre faz a mesma pergunta, né? É porque ficou marcado, né? O pessoal tinha expectativa, a esperança de ser campeão. O que acontece? A gente estava no hotel, numa cidade afastada da França, Lesieux, e um hotel que era um campo, a gente treinava no campo desse hotel e também treinava no campo da cidade, que Lesieux é um campo pequeno, e a gente quase não saía dali. Então, o que acontece? Tinha onde a gente almoçava e jantava, fazia nossas refeições, que era afastado da onde a gente dormia, tinha uma sala só de computador. Cada jogador tinha um computador na época, esses enormes, né? Aqueles grandão. Eu quase não passava por ali, mas tinha um pessoal que gostava de ficar ali, jogando, se divertindo, falando com as pessoas. E ficava ali à tarde, até a hora do treino. E no dia do jogo a gente vai para o almoço. O professor Zagallo até vai nessa sala de computador e fala com as pessoas. Na hora do almoço mesmo, gente, olha só,
fica ali até umas 2 horas, depois vamos pro quarto descansar, logo mais tempo para eleição e a gente parte para a final. Realmente foi o que aconteceu. Os jogadores ficaram ali se divertindo, foram pro quarto, cara. Nessa altura eu já estava no quarto, tava eu e o Dida dividindo um quarto. Cara, não me recordo, acho que era umas 3 horas da tarde. Aí passou o Edmundo no corredor, cara, no corredor, os quartos laterais. Passou o Edmundo gritando pelo doutor Joaquim. Socorro, seu doutor Joaquim, doutor Joaquim. Eu tava no quarto com o Dida, eu até comentei, o Dida, esse maluco aí, os caras dormindo. Ele tá zoando. E ele gritando, porque a gente tinha uma brincadeira com o doutor Joaquim, a gente ficava perturbando ele demais, porque a gente deixava ele nervoso, ele começava a gaguejar e não saía nada. E aí eu falei, o Edmundo sacaneando o doutor Joaquim, né, cara? Perturbando o cara, mas gritando. Eu falei, cara, de repente tá falando pra ir correndo pra ele ficar nervoso e pro quarto de alguém. Mas não, aconteceu do Ronaldo realmente passar mal e o Edmundo tá partindo em socorro atrás do doutor Joaquim. Sim. Eu não fiquei sabendo, nem o Dida, na época a gente tava no nosso quarto, a gente nem saiu pra saber o que era. Na hora do lanche, o Dida chega pra mim, que ele é muito ligado ao Ronaldo, o Ronaldo passou mal e eu acho que não vai jogar. A gente vai pra reunião, com o Zagallo, ele fala, não, hoje joga o Edmundo, que o nosso companheiro passou mal, tem que preservar a saúde, a vida, tal. E sai escalado o Edmundo pro jogo. Na pressão, e a gente vai pra França, vai pra Paris. O jogo final, eram 40 minutos de ônibus. E na hora do jogo, o Ronaldo entra no vestiário, na hora a gente tava se preparando pro jogo, né, trocando de roupa e tal. O Ronaldo entra no vestiário dizendo que ia jogar. Eu quero minha roupa que eu vou jogar. Aí o Zagallo, não, vamos conversar. Chamou os médicos todos, né, o Ronaldo, né, entraram numa sala particular, conversaram e chegaram à conclusão de que o Ronaldo poderia jogar. Né? E aí ele foi pro jogo. Lógico, o Edmundo ficou muito chateado na época, né? Lógico que ia jogar. Mas foi isso que aconteceu, cara. Caraca. E depois desse episódio a gente só soube mesmo que ele passou mal, não sei qual tipo de mal-estar que ele teve, né? Para que fosse ao hospital. E dessa forma ele volta dizendo que ia jogar e foi acatado, né? Depois de uma conversa com os médicos da seleção, ele pôde entrar no campo. O médico ali... Ele quer decidir, né? Quem decide é o médico. Ele quer saber se o cara tem condição ou não. Eu imagino o Edmundo, hein, cara? Imagina Edmundo. Não, porque assim, cara, era a chance da vida dele, né, cara? Pô, o cara ia jogar a final, cara. Mas nessa situação acho que não teria nem como, né? Porque o Ronaldo que veio jogando toda a final. Não, sim. Assim, eu poderia, de repente, ter entrado um pouco antes do Edmundo, né? Na situação, a gente já estava perdendo o jogo. Eram jogadores de frente que eram agressivos, o cara do Edmundo, que sempre é pra cima, né? E poderia ter mudado alguma coisa. Verdade. Nessa Copa, Carlos Germano, você acha que você merecia ser titular ali? Não, cara, o Tafarel estava muito bem, né? O Tafarel estava muito bem. E eu acho que pesa também o fato do cara ser campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo na Copa anterior. Eu estava no melhor momento meu, eu jogando pelo Vasco. Isso que eu perguntei, porque você estava no... Mas ali não tinha como mesmo. Acho que pela representação do Tafarel, campeão do mundo, e pelo momento que ele vinha atravessando, ele estava muito bem. Foi uma excelente Copa do Tafarel. Tanto é que ele salva a gente contra a Holanda, né, nos pênaltis também, né, leva a gente para a final. Ali era um momento só de aguardar mesmo. O importante era estar no grupo ali, né? É difícil, né? O teu goleiro é o único cara que igual não vai ter oportunidade. O Edmundo, acho que no melhor momento da vida dele ali, com a gente. Mas, cara... Aí tu olha, tem Romário, tem Bebeto. Tem Ronaldo. Tem Ronaldo. Quando você ia para os jogos, você analisava o seu adversário antes, em vídeo? Algum atacante se te preocupava de algum... A gente não tinha muito recurso na época, né? A gente tinha muita análise dos observadores do clube mesmo, né? Que a gente tinha todo um scout anotado por eles para saber do time rival que a gente ia enfrentar. Assim, a cada véspera de jogo, os treinadores do Vasco, o professor Lopes, né? Outros treinadores já tinham um scout da nossa comissão na época que passavam para a gente, né? Então o Lopes já passava alguma coisa, a gente sabia quais os pontos fortes, por exemplo, do Palmeiras, do Corinthians, a gente sabia do Flamengo, a gente sabia os pontos fortes, a gente sabia que tinha que neutralizar aquele setor desses times, né? Mas de certa forma também eu acho que eles viu na gente também, né? Era muito assim, era muito scout por anotação. Hoje as coisas são muito mais tranquilas, né? Você tem todo um
uma leitura, até mesmo aplicativo, tem um monte de mapeamento, exatamente, mapeamento, não tudo isso, todo o trabalho que é feito nos clubes hoje, mas a gente era muito por scout. Não somente dos clubes que a gente ia enfrentar, um domingo, ou numa quarta, ou numa terça, mas também a gente tinha o nosso scout particular. O Lopes cobrava a gente em cima daquele scout que ele fazia. Ele pedia para fazer, não fazia do time, mas fazia... No dia dos nossos jogos, fazia mais do nosso time. Porque no dia seguinte ele jogava na nossa cara. Só, você está assim por causa disso. Você era um cara que fazia 6, 7 cruzamentos por tempo. Só está fazendo 2. O que está acontecendo? Meio ofensivo. Pô, você pisava na área do cara. Ramon, Juninho, Felipe, o Pedrinho, né? Você finalizava 5, 6 vezes. Hoje você só finalizou uma no primeiro tempo, 2. Então eu jogava na mesa para os caras. Caramba. Aí, Germano, cara, você... Cara... Caiu desse lado várias vezes, sempre com muita precisão. Hoje, né, tá deixando a desejar um pouco desse lado. A bola aérea, você saía com muito mais facilidade. Hoje, está um pouco mais preso. Então, ele jogava em cima da gente. Entendi. Quer dizer, ele deixava a gente num desconforto, que era importante. A gente tinha que se corrigir. Não somente com os treinamentos, mas a gente mesmo. A gente tinha que se policiar para fazer diferente depois. E isso só em cima do treinamento. E era bacana, muito legal. Aquele time ali de 98 no Vasco ali... Quem era o cara mais resenha, assim, mais engraçado? Porque tinha uma galerinha de maneira ali, cara. O mais engraçado sempre foi o Valber, né? É muito engraçado. Durante todo esse período que ele passou com a gente ali, o Valber é uma figura, cara. Figuraça. Tem alguma história maneira? Ele imitava o Romário, imitava todo mundo, né, cara? Era engraçado pra caramba. Ele imitava o Eurico, ele pegava uma zinha de alguém ali, fazia já uma piada e já começava a imitar o cara. Sempre tem, né? Todo grupo sempre tem o cara mais resenha. Todo lugar ele imitava. É muito engraçado. Tinha um menino também, da base, cara, você vê como são as coisas, né? Da base, que era o Cristiano, Cerezo, a gente chama de Cerezo. Também muito engraçado. Né? Às vezes, quando tinha uma tirada lá e o pessoal se amarrava, o Edmundo se amarrava na dele, a turma toda. Muito bem querido por todos nós, né? Felipe sacaneava, porque ele jogou junto com o Felipe e Pedrinho da base, subiram junto. Então ele sacaneava os dois direto, né? Então era bacana. Ele é pra, sabe, aquele alto astral, o cara pra cima, né? Cara, bom, tem que ter demais. Esse cara no grupo, tem que ter. Com o Eurico Miranda, teve alguma história engraçada já? Eurico era... Cara, Eurico tem as malcriações dele, né, cara? Que ele aprontava durante o período que ele foi vice-presidente do clube, né? Assim, comigo nunca aconteceu nada de anormal assim, a não ser os contratos que a gente tinha que discutir, que era sempre meio complicado, né? Mas tudo depois se resolvia. Tem passagens dele engraçadas, assim, que eu tive do lado, que eu pude ver, né? Presenciei ali. Um episódio... Eu até estava conversando esse dia com uns amigos, né? Um episódio que a gente ia jogar contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, e era o estádio antigo ainda. Tinha um túnel, né? De concreto que a gente ia. E ficava nesse túnel assistindo a preliminar, antes da gente começar o nosso aquecimento, né? E eu estava escorado do lado desse túnel vendo a preliminar, e o doutor Eurico do outro lado do túnel vendo o jogo também, né? O jeitão dele tranquilo ali. Aí veio um cara de uma emissora local fazer uma entrevista com ele, né? Aí eu assim, não, vamos entrevistar agora o Eurico Miranda. Ele começou errado, doutor Eurico. Pô, já quebrava o cara. Eu falei, pô, não precisa disso, né? O cara ficou sem graça pra caramba. Ele era assim, né? Quantas vezes a gente ia fazer coletiva, mano? Ele chegava assim, aí outro dia ele chegou, né? A gente já deixava gravando. Antes dele, quando ele falava, tá chegando. Aí já apertava o REC. Vai ter alguma coisa. Ele pegou a cadeira assim. Quem trocou minha cadeira? É assim mesmo, Aí, não, essa não é a minha cadeira. Trocaram a minha cadeira. Aí mandava trocar a cadeira dele. Aí, começava a coletiva. Aí ele chegava, eu quero que você se apresente e fale o veículo que você trabalha. Aí o cara vai... Aí o cara fala, não sei o que, da Globo. Vocês eu não gosto de falar, não. Mas pode perguntar. Deixava o cara incomodado. Meu irmão, cara... tem essas passagens, assim, são engraçadas dele, né, cara? O Eurico Eu presenciei uma também que a gente estava assistindo uma preliminar em São Januário, né? Tinha aquelas placas de publicidade, sim, mas eram de lona, né? Era de ferro, a gente ficava escorado em cima vendo o jogo do Sub-20 do Vasco, né? E ele ali também, só que ele não ficava quieto. E São Januário, é interessante que o campo de São Januário tem a linha final dele, onde é o gol, a linha de fundo, toda ela.
Logo atrás tem uma linha idêntica. Passa 2 metros dessa linha, até confunde um pouco dessa linha de fundo, tem. Nunca prestei Hoje não tem mais, mas tá. naquela época tinha. E a gente não sabia por quê, sempre teve aquela linha ali. E a gente, na placa de publicidade, ele é à frente entre essa linha de fundo e essa linha de 2 metros. O jogo de sub-20, cara, aí vem o regra 3. E o banco de reserva era aqui em frente. Era atrás. A sala dele, não tinha a sala dele tem aqui. essa linha de vidro lá que ele antigamente não tinha essa sala. Aí vem o regra 3. Lá do lado, quando o cara chegou na bandeirinha de córner ali, cara, ele já... Vai ferrar... Não vou falar palavrão. Vai ferrar outro pra lá. Eu fico aqui, fico no meio do campo, acabo com o jogo e você não apita mais jogo nenhum. Aí o cara voltava. Ele era bravo. Mal criado, né? Não, Mal criado. Cara, eu gostava porque... Assim, eu não sei você, eu sinto falta desses ícones do futebol. Hoje é difícil, né? Tem, assim, com muita coisa assim que não se pode fazer hoje, né? Promover o jogo, né? Assim, você tinha atacantes na época que fazia promoção. Falava que ia fazer o gol tal, seu gol árvore, gol foca, gol cachorro. O cara inventava um gol, né? E o torcedor ia para ver, para ele comemorar o gol daquela forma, entendeu? De alguma forma que ficasse marcado. Hoje você não pode falar mais nada, né, cara? É verdade. Depende da interpretação do pessoal e pode estar, sei lá. Eu sinto uma falta, cara. E aí você não pode. Antigamente um rei do Rio, ficava aquela briga ali de Romário. Eu lembro, Renato Gaúcho, Túlio, ficava, quem vai ser o rei do Rio? Eles faziam, né? Botava a coroa neles mesmo, então era engraçado. Hoje você não acabou. Hoje, se você, exemplo, que nem os caras tinham mania de mandar a torcida da hoje não pode fazer mais nada, vai provocar a torcida, pode ter problema depois, fora do estádio, então você só jogar futebol. Mas essas promoções eram interessantes. Era legal, né? Teve o jogo que a gente foi fazer contra o Fluminense. Eu digo, como é aquele negócio que o pessoal vai pagar bicho, né? Ele falou, não, o time de tal divisão não paga o bicho, é obrigação. Aí 125 mil pessoas no Maracanã, a maioria tricolor. Que foram lá porque ficaram putos com ele, que abriu a boca pra instigar os caras, entendeu? Que era surreal. Até mesmo hoje o futebol também tá carente de jogadores que partem pra cima, que o futebol é um espetáculo, uma arte. E dá aqueles dribles bonitos. Normalmente, só quem eu vejo fazer isso... Tem gente que toma amarelo quando dá uma lambreta ou alguma coisa. Acho que tá... menosprezando o adversário. Até mesmo aquele lance que aquele rapaz que tava no Santos fez, que subiu na bola. O Soteldo. Contra o Vasco o jogo, Mas, assim, são... Depende de que forma também, né? Você vai fazer isso, né? Às vezes tem gente que faz um drible e chama o cara pra cima, aí tudo bem. Aí... O Edmundo que fez aquele... Você tinha tudo isso, né, cara? O cara que dá a caneta. O Felipe era um cara que dava caneta em todo mundo. Não tinha essa. O cara passava e abriu o compasso e ele empurrava a bola. O cara era demais. E fazia. Não tinha como você fechar a perna. Todo mundo sabia que o Felipe ia fazer, mas ninguém conseguia pegar. Mas já é dele. Ele não passa, não segura o cara, entendeu? Não segura. O Edmundo era isso. Teve um jogo do Edmundo que deu confusão no Palmeiras também, que driblava os caras do Corinthians todos, chamava os caras. Aí realmente dava confusão. Mas, assim, você tem jogadores hoje com qualidade para fazer isso, muita qualidade para fazer isso. Acho que eles se retêm por conta dessa situação, né? Tem muitos meninos bons de bola que... O cara fica com medo de ser punido, de tomar... Não, é uma coisa você ser objetivo no que você está fazendo, né? Um drible objetivo que você vai buscar. Na verdade, eu acho que até tem que ter mais isso, 1 contra 1. Né? Então, a gente perdeu muito isso. Aquele cara que tem condição de passar pelo seu adversário, ele vai passar. Então, tem que arriscar mais. Eu acho que nós jogadores estão um pouco contidos em relação a isso ainda. Mas tem que tentar. O outro é a outra situação, que é o cara vai menos... Aí tudo bem, aí você merece uma punição. Mas no caso de você estar mano a mano com um cara, 1 contra 1, tem que... Se você tem condição, você tem que fazer a diferença. Mas nesse lance do Soteldo, você acha que ele quis menosprezar ou entrar na mente? Cara, eu já acho que ele abusou um pouquinho daquela situação ali. Tanto é que, no próprio lance, um jogador do Vasco vem com uma situação mais rigorosa em cima dele, a nível de disputa de bola. Poderia até machucar o próprio Soteldo que estava em cima fazendo aquele episódio ali, né? Naquele episódio. O jogador do Vasco foi para realmente fazer uma falta. Até um pouco mais de peso nessa falta, né? Mas devido a isso, ter feito essa situação, né? Mas a provocação, assim, que nem o goleiro. O goleiro, então, quando vai bater pênalti. O goleiro que também estão proibindo, né?
Tá tendo uma... Proibindo também? Então no momento de chegar, não ficar ali... o Gabigol vai bater o pênalti. Aí tu você não fica pode ali, chegar lá nele. Lá mais, vai perder, que tu é ruim. Porque antigamente era muito isso, né? Eu acho interessante. É legal, pô. Tem que fazer, você tem que entrar na mente do cara. Porque o zagueiro faz isso, o zagueiro quando tá com o atacante corre. É o goleiro que fica se movimentando em cima da linha, né? Cada um tem seu jeito. A estratégia. O goleiro já tá em apuros, né? Que é ele contra o cara próximo, a pouco espaço, ele tem que arrumar um meio de tentar desestabilizar o cobrador de pênalti. Aí eu acho que fica chato, cara. Eu bati um pênalti mais engraçado ao vivo na SPN. Tu? Perdi. Combinado, eu perdi. Combinado era tu perder? Não, combinado era eu fazer. Mas a gente combinando, eu perdi. Foi o mais engraçado. Rapaz, eu fui assistir um jogo beneficente lá do Atirson. O Carlos Germano tava agarrando. Meu Deus, cara. Parece até que ele tava naquela época de 98. Não foi naquele dia? Não passou nada, não passou nada. Deu sorte. Cara, e ele tava agarrando de óculos, né? Esse óculos aqui, Cara, não passou nada. Aí trocou, aí botou o Dan Lessa pra agarrar. Dan Lessa, ele me mostrou esse dia, eu tava com ele no evento lá, ele mostrou o gol que ele tomou. Engraçadão, cara, figuraça. Gente boa demais. Muita gente boa. Cara, Carlos Germano, com essa idade, ele agarrando muito mais, que é muito goleiro aí que toma. Que ali foi muita bola, que o campo é pequeno, né? Então os caras estão sempre muito mais próximos de você. Igual o jogo do Zico, o Maraca já é grandão, então é mais difícil a bola chegar. Né? Os caras são mais ali os caras estavam... Pô, chegou toda hora. Jogo voando, né, cara? Só pancada, e ele... Falei, meu Deus. Lá onde você mora, você... Tem o futebol de final de semana? Cara, tinha uma... Eu tô no Espírito Santo, né? Tô morando lá agora, que eu trabalho no governo do estado. Eu moro no interior, onde eu nasci. Domingos Martins. Tem uns amigos de infância lá que a gente tinha uma pelada todo dia à noite, assim. Toda quinta noite, né? Ou sexta noite. Essa pelada tá meio devagar, mas quando tem a pelada eu participo, mas jogo na linha, né? Não vou pro gol. Não, o gol chega de sofrimento, né? O goleiro só tomando pancada. Não, e quando chega... Você vai jogar um jogo desse... Não é o caso do Atirson, não é o caso do Zico. Sim. Mas quando você vai fazer um jogo, né? Vamos supor, veteranos da minha cidade, o Master lá, vai jogar com o Master da cidade vizinha, eu não vou no gol. Os caras ficam loucos para fazer o gol. Né? Que acho que você tem ainda 20 anos, 25 anos. Pô, eu não consigo nem me movimentar mais, né? Não, e quando faz o gol, fica a história pro cara pra vida toda. Eu não dou esse, não vai dar esse gostinho. Não vou nessa, não. Fica ali na linha, fico na reserva. Não vou ficar aqui de centroavante, aqui grandão, joga a bola na área. Não dá, não. Marnalino joga no ataque? Fico no parado, né? Fixo. Na banheira. O tornozelo não ajuda mais. Fica de pivô ali, tá ótimo, né? Não? É porque teve um camarada, sabe, que falou, não, tu tem que ir lá ver eu jogar, não sei o quê. O jogo da imprensa. Aí eu fui lá assistir, né? Copa Sérgio. Aí chegou lá, o cara tá na reserva e... ele é o jogador-treinador, que tá ali o tempo todo gritando. Tá na final de carreira, eu falo pra ele. Eu falei, ué, tá me chamando... Quando precisar. Eu falei, tá me chamando pra assistir você na reserva. Ele tava ganhando todos os jogos. Qual a atuação dele na reserva? Você se comporta. Aí quando entrou, fez gol contra. Que gol contra? Mentira. Não, gol contra foi o jogo do Beneficente. Gol contra foi no Beneficente que a gente fez. Vem cá, e a turma lá do amigo lá, joga bem? Joga. Joga. Eles foram campeão, pô. É o Luizinho, né? O que... Atacante? Mas ele joga com um monte de cara bom que só bota ele na cara do gol. Ele é bobo, né? Que figura, cara. Inclusive vai ter gente boa demais, cara. Um reforço no Cazé TV, né? No futebol. Que eu vejo quando eu tava por lá de lá também, me convidava no início do ano passado pro Carioca, né? E o comentário era esse, né? Que vai começar, que não sei o que tem. A Copa Sérgio virou um campeonato estadual. Que legal, cara. Ele contratou agora uma equipe de transmissão, tem a transmissão ao vivo. Qualificou muito o campeonato. Pra tu ver quem foi patrocinador esse ano, foi a Adidas. A Adidas patrocinou a gente. Que legal. Ganhou o uniforme da Adidas, todo mundo ganhou o uniforme. Muito bom. Aí eu levei ele pra se encontrar com o Cazé lá. Aí o Cazé, aí falou que ia chamar ele pra jogar. Cazé, vou cobrar, hein? Contratação de peso. Aí Gabigol, no Cazé TV. Se eu fosse ele, não fazia isso não, mas cada um com os seus problemas. Pode levar. Eu vou estar em forma, né? Porque eu vou estar jogando a Série C do Carioca. Foi que vai jogar a Série C do Carioca agora, Gabriel. Vai mesmo? Vou. Caraca, a C e a B, só não posso revelar o time ainda, porque hoje eu vou ter uma reunião com o presidente do clube. Legal, cara. Mas vamos ver, né? Falar pro Reinaldo te levar pro Maricá. Meu Deus. Eu ia fazer um jogo com ele lá em Itaguaí. O tio dele mora lá. A gente tá, os sócios, né? Jogamos um time contra lá.
Aí o tio dele filmou e mandou. É. Aí, que jogão. E o Sosa continua invicto, né? Não adianta você falar que estamos invicto. Aquilo lá foi empate. Vamos voltar aqui, cara. Falar de tu jogando é um desastre. Ô, Carlos Germano, hoje, na atualidade, assim, qual goleiro que você vê assim como referência, promissor? Pode ser da nova geração ou da antiga, mas que você vê assim como um cara de outro nível, assim. Assim, hoje, se ele hoje, assim, na posição, né, no gol ali, a gente tá tendo a possibilidade de ganhar anos à frente, né? A nível de tempo de... Você vê o caso do Fábio, né? Cara. Tá bastante aí jogando, parece um nível, garoto, né, cara? Vai renovar agora com o Fluminense. Tá errando demais. Merecido. Tem condição, o cara se cuida. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje a nível de preparação, enquanto ele puder jogar e defender o Fluminense, ele vai fazer muito bem. Ele agarra demais. E a gente fala de novos, mas já são figuras conhecidas nossas, que tem condição de estar numa seleção brasileira. Um cara que eu gosto demais é o Bento. Da Atlético Paranaense, né? O Léo Jardim tem todas as condições de estar servindo uma seleção brasileira pelo trabalho que vem sendo realizado no Vasco. Já é ídolo da torcida, já consegue encarnar isso. Sim. Eu torço para que o Léo Jardim fique bastante tempo vestindo a nossa camisa. E quando os títulos começarem a aparecer, fica marcado na história do clube, isso é bom. Já conversei com ele sobre isso também. Esse mundo do futebol, a movimentação é muito rápida, né? Mas eu torço muito para que ele permaneça no Vasco, sirva a seleção brasileira numa Copa América, numa eliminatória, numa Copa do Mundo. É o mesmo do Bento, é um goleiro que foi revelado pelo Atlético Paranaense e, rapaz, o tempo que ele jogou lá, jogou demais. Então a gente tem grandes nomes aí, cara, para o futuro, né? Fora os que a gente já conhece, Alisson, Ederson. Então tem uma turma boa, muito boa. O Brasil está bem servido. Hoje, para você, quem seriam aí os 3 goleiros da seleção brasileira? Rapaz, Tem muita gente boa. Treinador, tem muita gente boa. Não, é porque ele era... Pois é difícil, cara. E vai ter convocação aí, né? Vai ter convocação aí para amistoso. Tem muita gente boa. Tem muito nome. Eu acredito que o Dorival Júnior deva estar com algumas dificuldades porque tem que dar oportunidade. Né? Tem que dar oportunidade. A gente é acostumado com o Alisson, o Ederson, Everson. Então a gente tem grandes goleiros que já vem servindo bastante a nossa seleção. A gente tem o Rafael, vez quando sendo convocado, a gente tem o próprio Bento. O Léo Jardim foi o ano passado, a gente torce para que volte à seleção. Né? O Fábio, se tivesse um pouquinho menos de idade, né? Seria um nome pela experiência. Poderia sim servir a seleção brasileira. Mas é por aí. Eu acho que, se eu sou do Dorival, eu espero os jogos que pudessem. Copa América, eliminatória não. Tem que botar o pessoal que já vem jogando, né, que já vem convocando, que já tem. O goleiro é um cargo de confiança. Então ele tem que trazer os caras que ele tem confiança, e o próprio Tafarel, que é o treinador de goleiro, tem que trazer os goleiros de confiança dele. Né? Aí sim, abriu para alguns jogos amistosos, né? Aí sim, você puxa um Léo Jardim, puxa um Bento, Rafael para jogar. Então tem esses nomes que ele pode aproveitar. Eu acho que eu penso mais a nível de eliminatória tem que ser os que ele já tem confiança. Muito tem falado, os paulistas falam mais, né? Os corintianos, então, tem falado que o Hugo Souza deveria receber uma chance na seleção. Então, por isso que a gente tem os jogos amistosos da seleção, que ela é sempre muito bem procurada para os jogos amistosos. O Hugo é um nome que pode estar na seleção, que eu gosto demais. Gosto muito do Hugo mesmo, desde a época quando começou no Flamengo. Porque vai ser crucificado? Não, esquece aquilo que lá já passou. O negócio é o Hugo de agora se amadurecendo num clube grande de peso e vai ser um futuro goleiro de seleção brasileira também. Pega bastante pênalti. Não, e garra, o cara é envergador, o cara é alto, rápido, entendeu? Então tem totais condições também de... Às vezes a gente esquece, né, os meninos que estão... Sim. Mas o Hugo é um grande nome. O pessoal só fala nisso agora, não? O Hugo Souza na seleção, o Neto então tá brigando lá falando. Exatamente. Mas é um bom goleiro mesmo, um bom goleiro. É aquilo, né? Aquele lance de lançar, às vezes, alguns jogadores na hora errada, né? Aí ele teve aquela situação dele lá. Contra o São Paulo. Então, isso que passou, cara. Passou, porque o Hugo joga muito bem com os pés. Isso é certo. Né? Que eu vi ele jogando ele na base, ele era destaque na seleção. Eu vi ele jogando no Sub-20 do Flamengo. Cara, muito bem. Encaixando as bolas pelo meio, fazendo lançamento, muito bem. Isso calhou de ter aquele erro, né? Ali
Mas é um aprendizado. Por isso que tem que jogar. Eu sempre, assim, eu vou voltar um pouquinho ao Carlos Germano lá de trás, tá? Uhum. Quando eu subo pro Vasco, eu subi em cima de uma pressão muito grande, que eu estou substituindo o Acácio, ídolo da torcida, Ídolo. um cara com 30 anos de idade saindo do clube, indo para Portugal, e eu com 19, 20 anos tendo que assumir o gol do Vasco. Né? Então, toda a diretoria do Vasco achava interessante trazer um goleiro mais experiente e deixar o Carlos Germano aguardando o momento dele, com 24, 25 anos, 26, quando tivesse experiência. Eu sempre bati na tecla o seguinte, que aí serve para os grandes clubes do país, que tem grandes promessas na base, no gol. E até jogador de linha também. Você só adquire experiência jogando. Verdade. De que adianta o Carlos Germano com 25, 26 anos se nunca bateu um tiro de meta? Verdade. Nunca jogou, nunca pisou no Maracanã lotado. Nunca sentiu essa pressão. Eu vou errar, vou acertar, vou salvar o time várias vezes, vou, de repente, falhar em alguns jogos que eu vou perder, mas eu só vou adquirir experiência jogando. Com 20 anos de idade, 22, 23, com 19 anos, 17 anos, são os meninos que estão jogando hoje. Eu vou adquirir experiência jogando. Não é no banco de reserva que adquire experiência, não. Você tem que bater um tiro de meta. E serve para os goleiros de hoje em dia, para os grandes clubes também. Aí o Hugo é jovem? Não, vai adquirir experiência jogando, igual está jogando num time grande igual o Corinthians. Verdade. Gigantesco. Daqui a pouco no Hugo tiver com 25, 26 anos, está na nossa seleção brasileira. Verdade. Então eu acreditava isso e eu batia contra todo um sistema do Vasco. Eles queriam trazer um jogador mais experiente para a posição. E aí quem me deu a oportunidade para jogar foi o Joel. Eu fui fazer uma excursão na Europa com o Vasco, fui bem, e ele me botou no Carioca de 92. Né? E eu fiquei praticamente 11 jogos sem tomar gol, praticamente 11 jogos no primeiro turno sem tomar gol. Né? Foi quando começou minha carreira dentro do Vasco. O menino que, né, jovem, aí eu sou campeão invicto, Carioca, aí já muda o pensamento. Quer dizer, eu já sou um goleiro... Se tu tem um resultado aqui dentro de casa e fica buscando às vezes... Eu já sou um goleiro consolidado. Campeão pelo Vasco. Se 93, 94 não servisse para continuar ali, mas eu ia jogar em qualquer outro clube do país. Verdade. A importância de você tem ter que jogar, esse tempo. Cara, tem que jogar. Tem que ter. Só vai adquirir experiência pisando no gramado e jogando, enfrentando as grandes torcidas dessa forma. Verdade. Cara, você tocou num nome aí que, na minha opinião, eu sempre falei isso, eu sempre achei o goleiro mais injustiçado do Brasil, que é o Fábio. Na tua opinião, cara, o Fábio foi injustiçado? Fábio, eu tenho dois nomes que poderiam ter ido para 2014. Nossa Copa de 2014. Tenho dois nomes. Um era o Fábio, que vinha agarrando demais no Cruzeiro. E outro nome era o Elton. Estava já no Porto, jogando Champions League, UEFA, então tinha o Elton agarrando já mais não sei quantos anos no Porto e sendo campeão português de competições importantes, era o outro. E aí o terceiro goleiro, aí era o Júlio, como foi, Júlio César, que também, né? Naquela seleção acho que foi o Júlio, foi o Jefferson, também vinha agarrando demais aqui no Brasil. E Rogério... Não, foi o... Júlio, Jefferson... Vitor do Atlético Mineiro. Vitor, isso mesmo, Jefferson e Júlio César. Isso mesmo. Foram os três, os três goleiros. Então, mas poderia ter essa briga. Mas por que não trouxe o Fábio, não trouxe o Elton? Né? É porque o Jefferson jogou amistoso, né? O Vitor acho que jogou amistoso também. Isso tem um peso enorme. Entendi. Né? Não adianta você pegar o Fábio e querer levar ele para a Copa do Mundo. Não, ele tem que fazer alguns jogos. Aí por isso também, né, você tem que botar na balança. Por que não trouxe ele para fazer alguns amistosos? O Fábio não é o Elton. Poderia ter feito. Depois o Jefferson também, o Vitor. Mas acho que tinha que dar igualdade para todos eles. Fazer alguns jogos amistosos, uma Copa América, joga um Fábio, joga um Elton, joga um Jefferson. Né? Aí no final, quando vou pegar a apresentação de todos eles nesses jogos amistosos, sim, você vai escolher os três que vão para a Copa do Mundo. Mas acho que o Fábio e o Elton poderiam ter feito alguns jogos amistosos para ver se teriam condição ou não de ir para uma Copa de 2014. Eu já ouvi falar muitas coisas, não sei se é verdade, né? Porque, assim, era muito estranho, porque o Fábio poderia estar numa fase espetacular e nunca era convocado, tinha amistoso, não era convocado.
Aí a gente fala que, na época, o Vanderlei Luxemburgo, quando era técnico de seleção, tinha um preconceito por ele ser evangélico. Não acredito, não acredito, não. Isso daí não sei. A gente fala, porque, cara, ele tava voando, agarrando demais. Sério que tinha outro. Também dizem do Elton. Não sei se teve uma convocação que depois o Elton não quis vir, que havia ficado de fora de uma... Não sei. São boatos. Né? São boatos. E essa coisa dos palpiteiros ficarem ali perturbando é muito ruim, né? Porque você tem que ter suas decisões, tomar suas decisões para se montar um time. Então, acho que foi um momento mesmo. Acho que foi falta de dar essa oportunidade para esses dois nomes que eu falei, que foi o Fábio e o Elton, de jogar um jogo amistoso ou outro, uma competição ou outra com a seleção, para poder, na lista final, estar presente ou não para uma Copa do Mundo. Todo time entra com aquela vontade de vencer, a expectativa de vencer. Você acha que a torcida ela motiva ainda mais cantando na arquibancada e também ela influencia na decisão do treinador em trocar algum jogador? Isso depende do momento, né? Eu acho que sim, que o torcedor faz a diferença. Estou te dizendo aqui porque eu sei o que a torcida do Vasco fez pelo Vasco. Na época eu jogava, em São Januário a gente virava alguns jogos, né? Mas a torcida não parava de cantar o tempo todo e a gente conseguia encarnar isso e virava os nossos jogos. Às vezes começava perdendo em casa e a gente tinha essa força para fazer essa diferença. E em relação à torcida nos pedindo a alguns jogadores, isso às vezes é inevitável, porque eu estou falando mais de Vasco, tá, gente? Sim. Porque ele está vendo que o Coutinho está cansado, que tem um jogador ali que pode entrar e manter um nível de qualidade, que é o Payet, ela vai ser pedido, né? Você tem o Adson, que se machucou, está voltando agora, há uns tempos está voltando. É um jogador que não começou tão bem, mas depois, quando ele começa a deslanchar no clube, é imprescindível para a gente. E a gente não viu o Vasco sem o Adson jogando de meio ofensivo, se movimentava o campo todo e dava muita opção, né? E fez grandes jogos pelo Vasco quando se contundiu. Então, de repente, o torcedor pediu um nome ou outro desse, o treinador, não. Os caras também estão enxergando, né? Estão vendo botar o cara para jogar. Mas muitas vezes não acontece. Porque o treinador às vezes está vendo outro tipo de formação. De repente, se ele desfazer daquela formação que ele está, ele pode sofrer uma derrota, né? Então tem que ter o próprio treinador tem que ter muita tranquilidade para fazer essas movimentações no time dele. Carlos, às vezes nem sempre o que o torcedor está pedindo é o necessário para aquele momento. Entendi. O que você achou dessa contratação do Fábio Carille? Acha que ele era o nome ideal para esse momento do Vasco? Eu acho que o Carille tem totais condições de fazer um Vasco forte, né, em cima do que ele pensa. É o que a gente espera também. Eu tive prazer... Eu joguei contra o Carille. Joguei contra o Carille algumas vezes. Já tomei gol do Carille. É mesmo? Ele veio falar esse dia comigo. É mesmo? Eu já fiz um gol em você. Eu falei, pô, todo mundo fez gol também. O Renato Gaúcho veio no jogo do Zico e falou, já fiz um gol de falta em você. Eu falei, nunca. Eu nunca tomei gol seu. Pô, depois você vai buscar, o danado não fez mesmo, cara. No jogo lá na estreia, ele meteu o gol e tu ficou lá zoando lá, né? E o Carille falou, pô, já fiz um gol em você, cara. Eu falei, cara, não sei não, cara. Eu vou pesquisar. E fez mesmo. Então é um nome conhecido nosso, né, do público brasileiro, que já fez grandes trabalhos, né? Corinthians, Santos, agora subindo para a Série A. E a gente espera realmente que com que o Vasco arrume a nível de contratação e os meninos que a gente já tem no clube, que ele possa montar uma equipe, né, que o torcedor do Vasco possa conhecer essa equipe e que essa equipe venha fazer diferença para a gente. Possa fazer grandes jogos, consiga grandes vitórias e consiga chegar nas finais e ser campeão de grandes competições também. É o que a gente espera dos nossos treinadores e dos nossos times. Eu acho que o Carille está tendo um apoio total do Pedro e do Felipe para realmente fazer esse trabalho. O Vasco, assim, ano passado, chegou bem na Copa do Brasil, né, cara? Chegou bem, assim... É engraçado, né? O futebol é muito rápido, né? O Vasco, quando consegue as 3, 4 vitórias consecutivas, a gente já começa a brigar numa situação na tabela totalmente privilegiada, né?
até a final a gente estava ali brigando indo por uma vaga na Libertadores. Verdade. Mas aí o Vasco consegue pegar uma sequência negativa de 6, 7, 8 jogos. Aí pesa o elenco também, né? Atrapalhou a gente, porque quando você consegue as 3, 4 vitórias consecutivas, você acredita. Falei, não, vou manter. Mas aí aconteceu um deslize. Começa a perder 1, 2, 3. Aí volta todo o ano anterior. Fala, caraca, será que vai ser a mesma coisa, né, cara? Psicológico é importantíssimo. E aí foi quando aconteceu da gente não brigar mais por aquela vaguinha da Libertadores ali. Verdade, foi. Consegue uma Sul-Americana, mas tinha uma condição, né, até 4 jogos antes de terminar o Brasileiro, de beliscar uma vaga. Né? Na verdade, era uma condição nossa, estava nas nossas mãos e que a gente deixou escapar. Caraca, verdade. O psicológico, meu irmão, que nem o Botafogo, né, no ano passado. Ano retrasado. Aí esse ano, o ano retrasado é o ano passado. Será que vai acontecer a mesma coisa? Naquela briga ali de 3 pontos, 2 pontos. O psicológico hoje é algo... Eu torci pro Botafogo. Realmente eu torci pro Botafogo pra chegar, porque merecia. Cara. Merecia. Porque o time tava... Você torce pro time que tá encaixado. O time tá encaixado, cara. As peças funcionam, eles sabem, eles se procuram dentro do campo. Você sabe como as coisas estão funcionando. Verdade. Estão acontecendo. E os caras mereciam, cara. Galera, estamos caminhando aqui pro final. Você que está acompanhando até agora, você que está chegando agora, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal aí. Valeu para mais conteúdo como esse. Carlos, fazer uma última pergunta para depois a gente partir pro bate-pronto. Qual a sua perspectiva da temporada do Vasco para esse ano? Rapaz, é difícil falar porque a gente, no início, estava imaginando uma situação. O Vasco está em formação ainda, a nível de contratação, está esperando ainda algumas contratações. A gente espera que seja concretizada. Porque logo, logo a janela fecha. Uhum. A gente só vai ter essa possibilidade na metade do ano. Aí na metade do ano, a gente não sabe se vai dar tempo ou não de conseguir reverter uma situação que a gente espera que não aconteça com a gente esse ano. De ficar correndo contra o tempo para tentar o clube se estabelecer numa Série A, de conquistar competições, de chegar numa vaga de Libertadores ou fazer grandes competições, ou chegar no Brasileiro também nas finais, e até mesmo agora no Carioca. Eu acho que passa por isso, tá? Uhum. Passa por esse Carioca, passa por essa formação que a gente está tendo com o Carille, com o Pedro também, a nível de contratação e os clubes, porque o time é quase o mesmo do ano passado. A gente mudou algumas peças. Algumas pecinhas ali. Mas o Vasco tem condição de algo a mais. O Vasco tem condição de contratações melhores e maiores, para vestir a nossa camisa. Como eu disse, todo jogador que vem trazer uma liderança técnica para o clube hoje é importante. Porque ele vai estar do lado de grandes jogadores ali que vão poder estar acompanhando ele também. Então, eu penso dessa forma. Uhum. Eu penso no Vasco forte assim: lideranças técnicas dentro do clube, lideranças no campo. De campo, de vestiário de campo, que põem a braçadeira e vão levar o Vasco a uma situação melhor. Estava conversando com um grande amigo meu ontem e a gente falou sobre isso. Liderança a nível de formação de Vasco. Assim, eu vejo um Coutinho hoje com uma faixa no braço e chamando a responsabilidade para ele, porque ele tem condição para isso. Ele sabe como funciona o clube que o formou, e ele não está de passagem, ele está para fazer cada vez mais história dentro do nosso clube. Então a gente pensa muito isso em relação aos nossos jogadores, porque a gente acredita neles. Verdade. Acredita de olhos fechados que eles vão fazer pela gente, o que a gente acredita que eles têm condição de fazer, porque eles têm capacidade para isso. E eu espero que o Vasco faça um grande Carioca, chegue às finais, classifique, e se fortaleça para o início de Brasileiro e Copa do Brasil, que já estão batendo na nossa porta aí. Legal. Então a gente vai terminar, mas antes, assim, se hoje chegasse uma SAF e falasse assim, vou investir um dinheiro em um cara para ser o nome do Vasco. Carlos Germano, eu quero uma indicação sua. Quem você indicaria para a gente fazer a contratação para a torcida se empolgar e se animar e a gente competir com os melhores do campeonato? O nome?
Mas eu vou dar esse nome, mas eu preciso de 3 meses para ele entrar em forma. Jogar no Brasileiro. Pro brasileiro, pode ser pro brasileiro. Chamar o Edmundo. Quem? Botar uma faixa nele, 3 meses de preparação e botar ele para jogar. Ai, caralho. Mas merece. Não sei, um nome assim de imediato para chegar no Vasco hoje e jogar. Tem que ver. Aí, cara, tem que ter uma pesquisa muito, muito refinada dos meninos que estão nos grandes centros hoje. De repente, com o contrato se encerrando, que de repente não vai permanecer, e que possa chegar no Vasco hoje e jogar. Tu vê pela total necessidade de qual setor ali precisa mais do Vasco e tudo assim, hoje ali. Cara, o Vasco está tentando. Eu acho que isso passa muito pelo Carille também, entendeu? Ele está observando. Ele com certeza está vendo quais as necessidades que o Vasco vai precisar. E com certeza ele está perturbando o Pedrinho, o Felipe e o Marcelo Santana para isso acontecer. Imagino. A produção mandou uma pergunta aqui. Time do coração do Carlos Germano, com certeza é o Vasco. Você tem algum outro time que você tem um carinho, que você torce? Tipo, eu sou flamenguista, mas eu torço também pelo Amazonas, gosto muito do Amazonas, e tenho um carinho também pelo Cruzeiro. Qualquer time que o Cruzeiro for jogar que não seja Flamengo, eu tô torcendo pelo Cruzeiro. Só por causa de quê? Mas assim, Carlos Germano vascaíno por causa de pai. Meu pai é vascaíno. Mas o meu pai me ensinou primeiro a amar o time que é um time da nossa cidade, que a gente ama. A gente começou ali na escolinha, que é o Esporte Clube Campinho. Né? Foi onde eu dei meus primeiros passos, onde eu comecei a jogar futebol. Então se o Vasco fosse, apesar de ser vascaíno de coração, se o Vasco fosse jogar contra o time da minha cidade hoje, eu torcia pro time da minha cidade. Foi da onde eu comecei e tenho grandes amigos, né? Mas é o Esporte Clube Campinho, Vasco, e no estado do Espírito Santo eu torço pro Vitória. Tem o Rio Branco, Desportiva Ferroviária, grandes clubes, mas é também por causa do meu pai. Legal. Que é a Vitória, e eu torço pelo Vitória. Esse Campinho é de onde? Mas o Vasco é o concurso, né? O Esporte Clube Campinho é o time de Domingos Martins. Lá do Espírito Santo mesmo. Ele é um clube particular da cidade. E é um clube centenário. Maneiro. No jogo do Zico eu até levei uma camisa legal. Pelo centenário nosso, de presente pro Zico e para alguns outros meninos, né? Pro Atisto, pro Dedé. O Adriano deu a camisa do Esporte Clube. Ele vestiu na hora. Legal, Adriano. É porque a cor do clube é preta e vermelha, né? Maneiro. Porque os fundadores do clube eram flamenguistas. Então o Carlos Germano já vestiu vermelho e preto. Passa pelo meu avô também. Avô paterno e materno eram flamenguistas. Meu pai que era vascaíno. O clube, quando começa, ele é verde e branco. E depois passa, por causa desses senhores, passa preto e vermelho. Eu também tenho 2 camisas lá pro Casé, mas não sei se ele vai... Por exemplo, porque é preto e vermelho e outra branca, mas tá guardada. Ih, rapaz. Se o Carlos Germano colocou a camisa vermelha e preto, o Casé vai botar. O time da minha cidade, foi onde me formou. Então a gente torce, eu torço é legal demais esse início. Legal. Mas o Vasco Se concretizar, jogar a mesma Série C do Carioca, vou ter que vestir preto e branco. É mesmo? Aí a camisa é parecidíssima com a do Botafogo, com a do Santos. É mesmo? Que bom, hein? Aí, tá bom, pô. Tá vendo? Vai jogar. Então é isso, galera. Hoje nós aqui estivemos com o ídolo do Vasco, ídolo também da seleção brasileira, craque de bola, goleiro, um dos melhores goleiros que a gente já viu jogar, né? Tu é velhinho, tu assistiu um pouco o Carlos Germano. Velhinho. Já fez muito sofrer, já. Velhinho. Já fez muito... Vai falar a minha idade? Tu já chorou muito, já? Fala aí. Fazer o quê, né? Já chorou muito assistindo. Eu fui o que, cara, ele já fez eu chorar. Mas isso fica em off. Então é isso, galera. Então estamos concluindo mais um episódio. Vai lá, como o Gabigol falou aí, compartilha para todo mundo, se inscreve no canal. A gente está numa crescente muito boa. Estamos fazendo algumas externas aí bem legal. Vocês têm acompanhado no Instagram. E tem algum recado aí, rede social? Agradecer a todos vocês. Não esqueça de seguir. E, Carlos, deixa a sua rede social aí pra galera te seguir e se você puder mandar algum recado para algum jovem que tá começando agora. A Cris que toma conta. É 6 Germano 01. Isso. Né? Você vai vir lá com a camisinha verde da Libertadores ali, a foto. Cara, é isso. É isso. Obrigado, Carlos Germano. Obrigado, Gabigol, por mais uma parceria. Irmão. Obrigado. Bom demais, cara. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bom. Quem quiser aí, acompanhar o Carlos Germano lá na Pelada, agora só lá no Espírito Santo. Tamo junto. Fiquem off, galera.